Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos à nossa live semanal. Hoje nós vamos falar sobre revisão de texto, que é um dos nossos assuntos preferidos por aqui, porque primeiro a gente escreve, depois a gente revisa. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que vai chegar daqui a pouco para conversar com a gente. Ela é revisora de texto há mais de 10 anos, sabe muito bem do que está falando e a gente vai trocar uma ideia aqui sobre revisão de texto. Semana passada eu fiz a chamada aqui para vocês. A gente falou sobre revisar textos reais e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais, porque a gente vai falar com alguém que sabe tudo sobre revisão de texto, gente. Vou chamar ela aqui. Vamos ver. Assim que ela aceitar, a gente começa. Que legal, sejam bem-vindos. Coraçãozinho aí quem está chegando. O aviãozinho para mandar para alguém. Convida aí todo mundo para assistir a aula de hoje. E a Júlia chegou, bem-vinda, boa noite. Olá, boa noite. Prazer estar aqui. Tudo bem aí? Tudo certo, graças a Deus, tudo de boa. Muito bom estar aqui no seu perfil. A gente tem bastante afinidade, bastante coisa para conversar. Sim, que já andou conversando, né, Júlia? Muito Isso, já legal. A gente trocou uma boa ideia. tem muita coisa em comum. A Júlia acredita muito nesse caminho que a gente faz aqui, que é o caminho da escrita e da revisão. E não é à toa, porque a formação dela é como revisora de texto. Isso é uma coisa curiosa, porque eu fiz letras e ela fez letras, mas ela fez com ênfase em revisão de texto, né? Um curso totalmente voltado para essa prática que tanto nos interessa aqui, viu? Porque não adianta só ter as ideias criativas para escrever se a gente não conseguir revisar esse texto para apresentar esse texto. Então, já que eu já comecei meio que te apresentando, eu queria que você falasse um pouquinho, Júlia, sobre você. Você está em Brasília agora, né? Mas você estudou em outro estado. Conta um pouquinho para a gente como é que você foi parar na revisão de texto. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente. Ah, legal. Gente, então vamos me apresentar, né? Meu nome é Júlia Castilho. Já sempre escrevi assim, desde a pré-adolescência ali, que foi um período em que eu me descobri muito através da escrita, pude de alguma maneira consolidar muitas questões dessa fase turbulenta da vida, né, através da escrita. A escrita me deu essa consciência de mim mesma. Então, eu sempre gostei muito de escrever. E pensei aí na adolescência em fazer jornalismo, né? Porque era um curso que eu conhecia, que tinha relação com a escrita. Só que aí vi que a prática do jornalismo é muito diferente, né? Você não se torna jornalista para escrever, a escrita é um meio ali de comunicar informações e tudo. Hoje minha irmã é jornalista, eu vejo a diferença entre as nossas profissões é muito grande. Então isso me levou para Pelotas, no Rio Grande do Sul, para fazer o curso de letras, bacharelado em letras, redação e revisão de textos, né? Fui muito apaixonada pela parte de redação, pensando, nossa, eu vou escrever muito e tal. Só que chegando lá, eu descobri a revisão, né? Descobri o ofício da revisão. Vi que é uma área diferente, assim, do cérebro. A gente mexe com... Exige um nível de conformidade, né? Diferente ali de quem escreve. São duas atividades bem diferentes uma da outra. Por isso é importante... Interessante. Por isso é importante não misturar as duas coisas ao mesmo tempo ali, enquanto você está escrevendo, você ir revisando, porque realmente são hemisférios diferentes do cérebro que trabalham com o texto. E eu descobri tudo isso em Pelotas. Então, estudei lá, né? Me formei em 4 anos. Até comentamos, né, Luiz, que entraram aí Sim. 25 alunos, mais ou menos. Saíram 3, né? Eu fui uma dessas Nossa. 3 pessoas que foram fortes o suficiente para aguentar todo o percurso e sair com o diploma. E desde que eu entrei na faculdade, eu já trabalho com revisão de texto, né? Na prática. Eu estagiei, Sim. trabalhei a faculdade inteira, os 4 anos, no ofício de revisora. Uau. Então, a experiência foi muito boa. E desde então nunca parei, né? Saí da faculdade, voltei para Brasília, me casei e hoje moro aqui, né? Sou de Brasília, morei em Pelotas e hoje moro aqui em Brasília de novo, trabalhando como Nossa, revisora. que legal. Que legal. E assim, eu não sei, né? Mas tem um pessoal aqui que está comigo aqui todas as semanas, né? O pessoal da comunidade que fizeram letras também. A gente tem essa curiosidade, porque todo mundo que faz letras acaba virando professor. E você não virou professora, não? Aliás, Não. deixa eu fazer um elogio aqui. Quem não segue a Júlia ainda, gente, depois confiram lá, porque a didática da Júlia é um negócio impressionante, assim. Ela tem umas ideias para trabalhar a revisão no Instagram que eu achei inovadoras, assim.
Que o seu legal. jogo dos três erros, eu acho fascinante aquilo. Eu pensei em copiar, mas eu acho que é sua cara mesmo, né? Mas fala Que aí, legal. você tem essa didática toda como? Você foi professora? Como é que é isso? Então, primeiro, obrigada, né? Agradeço, porque realmente é tudo muito intuitivo, né? Não tive nenhuma formação e nem me inspirei em ninguém para criar o jogo dos três erros. Foi uma coisa que veio na mente aí e deu certo no final das contas. Mas, assim, didática, né? Eu sempre trabalhei com crianças de alguma maneira, né? Hum, Eu sou adventista do sétimo dia, então a gente tem práticas assim na igreja, então eu lido com criança, com adolescente. Então, eu não fiz licenciatura, mas ensino há muito tempo, de alguma maneira. Então, eu aprendi a ser didática muito na prática de lidar com criança e tentar simplificar ao máximo aquelas coisas, aquelas mensagens que é, eu estava me propondo a passar, né? Então, acabei desenvolvendo esse lado, mas assim, não tive nenhuma formação nesse sentido. Depois que me formei, né, como bacharela em letras, dei aula particular, sim, para adultos e para crianças, fui monitora em cursinho, ó, então lidei com jovens e tudo mais. E assim, foi muito na prática, vendo as dificuldades das pessoas e tentando ajudá-las de alguma maneira a simplificar o assunto, porque eu acho que quando você sai aceitando uma coisa sem compreendê-la, é muito danoso, né? Foi o que aconteceu comigo na matemática. Eu sou uma pessoa. Sofri muito na matemática no meu ensino fundamental 2, no ensino médio deu tudo certo, mas ali no final do ensino fundamental 2, cara, eu pensei, meu Deus, o que hum, criou esse negócio? Não é possível que esse troço não é certo. Porque era muita decoreba de fórmula e a gente não entendia muitas coisas. Então, sempre me propus, quando tentava ensinar alguém, a não ter que aceitar como eu aceitei a matemática, mas tentar compreender a razão daquilo, tentar aplicar aquilo num contexto mais prático. Então, é isso. Mas, assim, desde que me formei, de fato, nunca fui professora em escola, nunca fui professora em nenhum desses lugares. Sempre trabalhando como redatora e revisora de textos mesmo. nossa, sensacional. O Felipe falando aqui que ele está fazendo letras, licenciatura em português e inglês. O Fabrício faz, acho que espanhol, passou aqui o comentário também. Legal. O pessoal das letras aqui comparecendo, né? Isso é uma coisa Excelente. engraçada, Nossa sabe por galera. quê? Pois é. A gente sai da faculdade, o pessoal que está cursando, então imagino como não deve ser. A gente recebe muita informação, mas quando a gente vai para a prática, né? No meu caso, para a sala de aula ensinar, no seu caso, para os textos reais ali, eu chamo de textos Aham, reais aqui, né? Que é o nosso sim. ofício de revisor. Eu, como revisor, sou muito mais intuitivo do que você, eu imagino, porque você Uhum. ficou focada nisso na faculdade. E aí, a minha Uhum. pergunta de US$ 1 milhão para você, fazendo aqui uma consultoria gratuita, Aham. Pode, fala é o lá. seguinte: Hum. como que é o seu processo de revisão? Essa ideia de você ser formado em revisão. Você segue algum método assim específico? Você tem alguma rotina, alguma sequência específica para fazer essa revisão? Excelente essa pergunta. Assim, na faculdade, eu, espe- eu acho que eu esperava, mas eu não sabia bem o que esperar, né? Quando eu entrei, assim, era um curso relativamente novo, e eu acho que nem os professores sabiam exatamente o que esperar, porque era um curso novo, eu acho que eu entrei na terceira turma do curso. Então, assim, ele foi amadurecendo, hoje eu imagino que seja um curso ainda melhor do que o curso que eu fiz lá atrás, né? Mas eu esperava, eu acho, que no percurso tivesse assim uma metodologia para revisar texto. Mas eu aprendi a revisar texto, revisando texto e fazendo disso um evento coletivo. Quando a gente se sentava em roda, né, durante as noites, para revisar textos, aquilo me ensinava muita coisa, né? Como o curso é muito específico nessa área, eu tive matérias de revisão do texto, redação e revisão do texto jurídico, redação e revisão do texto acadêmico, redação e revisão do texto criativo. Então, foram várias matérias em que a gente, o grande objetivo era a gente aprender a revisar esse tipo de tema, né? Porque o jurídico, por exemplo, tem uma série de características diferentes do acadêmico, né? E o criativo, diferente de todos Sensacional. eles. Então, isso exige técnicas diferentes. De fato, é preciso que você tenha um olhar diferenciado a depender do tipo de texto que você pega. E eu fui maturando isso ao longo do curso através das práticas que eu fui tendo. Então, quem dava redação e revisão do texto jurídico não era a mesma pessoa que dava do criativo. Eram pessoas diferentes, com características e métodos diferentes. Então, eu saí da faculdade meio que tendo uma mescla de tudo isso que eu vivi
e aprendendo a colocar isso em prática do jeito Júlia de fazer as coisas, né? Sensacional. Então, Que é assim, o meu. Pode falar. Não, então, eu queria. A minha curiosidade agora, na verdade, eu tô com duas curiosidades, mas agora, dentro do que você está falando, eu acho que você ia começar a falar agora, que é o método Júlia de fazer as coisas. Você tem alguma Exato. rotina, assim, de, primeiro eu vou fazer isso aqui, primeiro eu preciso ler o texto inteiro, ou eu já vou lendo, já vou revisando, já bati o olho, não, tem Bom, que quebrar isso aqui, como é que é? a primeira leitura, o primeiro contato com o texto, ele acontece sempre que eu vou fazer um orçamento para o cliente. Essa é a primeira coisa. Então, a pessoa me manda, eu olho a qualidade do texto, faço um cálculo de número de laudas, e a partir disso eu passo um orçamento. Nesse primeiro contato, é muito rápido para você perceber as características, né? Pra você ver, Hum, assim, para perceber o nível de intervenção que vai ser preciso. Então, quando a pessoa fecha comigo, eu já tenho uma ideia de se eu vou precisar fazer o que a gente chama na revisão, que eu não sei se todo mundo está familiarizado, que eu vou explicar agora, que é copy desk, que hum, também é um trabalho de revisão, mas que não se atém a corrigir coisas muito pontuais, muito gramaticais. O copy perfeito. desk muitas vezes envolve reescrever o que foi escrito, né? Então, Uau, muitas vezes você vai mudar todo o período, vai mudar o vocabulário, você vai reorganizar o parágrafo inteiro. Então, você reescreve mesmo o texto, é um trabalho de reescrita. Não é um trabalho de revisão para você ver aqui questão de regência, de concordância, né? Que é uma revisão mais pontual. Isso a gente faz quando o texto está muito bom, quando o texto está muito, assim, de uma pessoa que tem muita consciência, né, da escrita do que está fazendo. Aí dá para oferecer esse serviço. Mas 90% dos textos que eu pego são copy desk. Então eu oh meu preciso Deus. reescrever. Alguns de uma maneira mais profunda, outros de uma maneira mais superficial um pouco. Olha só, Então, você, assim, tem esses níveis de diferença. Pode falar. perfeito, você respondeu a pergunta do Douglas aqui, né? Ele perguntou se revisão de texto é só analisar aspectos gramaticais, mas na verdade o que acaba acontecendo, pelo que eu entendi, na maioria das vezes, é uma intervenção mesmo, né? Uhum, exatamente, uma intervenção. Existem pessoas que são muito apegadas aos seus próprios textos, assim, né, que não querem que você mexa, né? Fale, não, ó, já, meu orientador já leu, eu já li 700 vezes, já foi validado por não sei o quê. Eu quero só ver se passou algum erro crasso. Então, a gente vai fazer uma revisão bem pontual. Mas, assim, 90% das pessoas não querem isso. Eles querem uma opinião, eles querem uma intervenção, eles querem que você melhore o texto na medida do possível, querem que o texto saia o melhor possível, né? Daquela. é, do teu olhar ali que seja bem aproveitado. Então, nesse caso, não basta muitas vezes deixar em comentário alguma sugestão, etc. É muito mais prático já meter a mão e mudar. Então, assim, quando eu começo a fazer esse copy desk, assim, eu já pego o texto e já começo. Eu leio o primeiro parágrafo, já vejo os problemas e eu já começo a fazer as intervenções. E é muito natural, acho que é porque eu já faço isso há muito tempo, eu vou Perfeito. fazendo Agora, eu, rapidamente. eu preciso te fazer uma pergunta constrangedora, assim. Nesse seu help desk, quando você olha o texto, para você é muito nítido, assim, texto bom, texto ruim? E aí agora ajuda a gente, porque a gente não quer escrever texto ruim. Então, deixa eu ver, texto bom e texto ruim. Eu acho assim, ó, 99% dos textos que eu pego tem uma boa ideia por trás. Isso já Hum, é um grande começo. Porque se a pessoa não tem uma grande ideia, aí o texto fica realmente circular, não progride, muito superficial. Isso eu acho que é um texto ruim. É um texto que perfeito. com pouca progressão e muita prolixidade, né? Muito prolixo. É péssimo. Acho que isso caracteriza um texto ruim. Quando a pessoa não tem tanto domínio da escrita, mas tem uma boa ideia por trás, eu considero o texto bom, entendeu? Eu acho que às vezes a pessoa não domina tanto as regras de elaboração, né? De uma redação bem feita, de um texto bem feito. Ela tá lidando melhor dela e tudo mais, mas ela não domina muito bem isso. Então precisa de mim naquele momento, né? Mas Perfeito. assim, eu bato o olho, eu posso dizer, sim, que eu bato o olho no texto e eu consigo ver quem tem domínio da escrita e quem não tem. Isso é muito claro, muito rapidamente. Perfeito. Mas a boa ideia está sempre por trás. Não tem como dar uma julgada sem entender a ideia. É mais ou É, menos esse é. caminho. E você falou Isso. uma Normalmente coisa, as né? pessoas têm boas ideias. Hum. O texto raso, né? O texto circular, acho que foi essa palavra que você usou, né? Redundante, que cai sempre no mesmo lugar, é um problema. E eu sempre gosto de fazer essa comparação. Não sei se você também faz.
que é essa questão do saber escrever, saber pensar, né? O que não quer dizer Uhum. exatamente que a pessoa, por exemplo, que não foi alfabetizada não sabe pensar. Não é isso. Uhum. Mas é que na hora de Uhum. escrever, o saber pensar se revela. E Exato, aí, faz com sentido o que eu certeza. estou falando? Porque quando você falou de boa ideia, eu pensei, poxa, acho que tem a ver com isso. Porque eu costumo dizer para os meus alunos que metade do texto é a boa ideia, né? No sentido de, é o saber pensar. Se você souber Uhum. pensar, estruturar. E aí, nesse sentido, eu queria saber também. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho, porque eu anotei um negócio aqui que perdi o time, mas eu vou quebrar um pouco aqui Sem a nossa problema. sequência. Pode Você ir e citou voltar algo quando que você quiser. eu acho fascinante. Você citou a questão dos lados do cérebro na hora de escrever e na hora de revisar. Eu falo Uhum. disso muito intuitivamente. Eu sempre digo, gente, primeiro escreve, para com essa coisa de revisar, porque você se interrompe, você esquece, você perde ideias, porque você fica com essa tentativa de escrever e revisar ao mesmo tempo. Você Uhum. pode só falar mais um pouquinho sobre isso, que eu acho que você abriu um portal aqui para a Aham, gente, dessa questão aham. de tentar fazer ao mesmo tempo. Que história é essa de cada lado do cérebro? É, eu falo isso também para quem me segue, né? Para quem já participou das minhas mentorias também. A escrita, ela é um processo criativo. Quando a gente está criando algo, a gente precisa se sentir livre. Se a gente não tem liberdade, a gente não consegue criar. E aí acontece a famosa trava. A gente trava, simplesmente trava. Porque a gente, muitas vezes, na maioria das vezes, não tem clareza das nossas ideias. Então, esse é um primeiro problema. A gente senta para escrever sem clareza. Depois, a gente senta para escrever querendo que o texto já nasça pronto. Isso não acontece, né? São muitas etapas até o texto poder ser publicado, até o texto ir para frente, né? Enfim, chegar no seu orientador, sei lá que tipo de texto. Qualquer Sim. tipo de texto demora muito para ele ficar pronto. Não é uma coisa simples, né? Passa por algumas etapas. Não é que demore, mas ele tem que respeitar algumas etapas. Então, se no ofício de criar, se quando você abre a sua mente para estar criativo, você se fecha o tempo todo, porque esse parágrafo não tá bom, que deveria ter um ponto final e não uma vírgula. Eu repeti essa palavra 3 vezes, então essa repetição vocabular empobrece o meu texto. Você começa a se tolir. E aí você não consegue progredir criativamente. Tende a escrever textos piores, mas bem escritos. Entende isso que eu Ah, quero dizer? Muitas vezes o texto sai legal, sai gramaticalmente ok, esteticamente está bonito, só que ele está pobre, porque você não deixou fluir toda a sua criatividade para poder colocar suas ideias para fora. Então, são dois processos. Se você inventa de revisar enquanto você está escrevendo, vai dar problema. Vai dar problema. Assim, hoje eu até consigo fazer isso muito assim, tranquilamente, mas é porque fiz curso disso, sou acostumada com isso, trabalho com isso há muitos anos. Então é muito fácil para mim escrever já dentro dos conceitos da revisão. Mas é uma coisa que é muito por conta da característica da minha profissão. Então, assim, não recomendo para ninguém tentar fazer uma coisa dessas, entendeu? Se você quer ser criativo e quer conseguir destravar, não revise enquanto você está fazendo isso, porque você está usando a parte do seu cérebro lógica, que é aquela parte em que você vai ler, vai ver se faz sentido, vai tentar deixar as coisas paralelas. Tudo isso é um outro lado do cérebro. A criatividade não trabalha dessa forma, né? Ela trabalha com a liberdade, com o caos. Então, são duas atividades muito distintas uma da outra. sensacional. Agora eu tenho um argumento de autoridade aqui, porque foi a Júlia que falou agora, pessoal. Então, não sou só eu falando. Sem Ela dúvida, a gente estudou está o junto nessa. assunto, é revisora profissional, faz isso há muito tempo. E, assim, a gente falou um pouquinho sobre essa questão do processo de revisão, sobre o texto ser bom, o texto ser ruim. E já aconteceu, ou existe um tipo de texto que você acaba devolvendo sem nenhuma intervenção? Ou isso é um mito, assim? Não, sempre tem alguma coisinha que dá para colocar aqui. Olha, ser bem sincero com você, nunca aconteceu comigo. Pode até ser que, dependendo da extensão do texto, Ah, perfeito. Se for um se texto for um texto curto, muito curtinho, normal. Apesar que o jogo dos 3 erros está aí para mostrar que é possível cometer 3 erros num texto curto, perfeito. entendeu? Mas Sim, assim, pode ser que aconteça, mas até e-mail que eu reviso, né? Até isso eu revisei. No trabalho também chamou muito, dá uma lidinha aqui, nisso aqui que eu quero mandar essa mensagem. Então, sempre tem alguma coisa para ser ajustada, né? Para ser perfeito. melhorada, com certeza. E a gente que é revisor vive sempre nesse dilema.
Porque a gente tem nossa forma né? Eu sou redatora também, tem minha forma de expor as minhas ideias. E quando a gente pega um texto de outra pessoa, a gente tende a querer sempre melhorá-lo. Mas muitas vezes sem necessidade, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com essa fronteira entre essas duas coisas. Não é um trabalho simples, assim. Só Sim. que 95% das vezes você vai ter alguma coisa para ajustar. Que não é estilística. Você vai ter algum problema mesmo, ou normalmente de pontuação. Normalmente pontuação. Já continua, porque é isso que a gente quer saber. Quais são os erros mais comuns, assim? Pontuação é o campeão. Gramaticais, pontuação, vírgula é o grande problema das pessoas. Elas não sabem usar vírgulas. Aí aconteceu na minha mentoria, por exemplo, de eu falar sobre isso, né? Falar das vírgulas. Não, olha, aqui tem muita vírgula, não tá dando. Então, a gente tem que quebrar, coloca um ponto final quando você vai falar de outro assunto. Vamos fragmentar esse texto para ficar mais palatável para quem está lendo, né? E aí aconteceu de uma determinada pessoa colocar vários pontos finais, né? Tipo assim, quebrando as frases no meio, assim. Então, assim, Também não também dá. tem esse tipo de erro. Também tem esse tipo de erro. Tem pessoas que eu já peguei teses, na verdade, de pessoas, assim, né? Que eram, assim, teoricamente dominam, porque já trabalham com a escrita, né? Estão ali no meio universitário, mas muito ponto final, quebrando toda hora ali o ciclo argumentativo, né? Quebrando a sua própria ideia. Então, pontuação é o campeão em termos gramaticais. Depois eu posso Perfeito. falar da concordância. Concordâncias, tem algumas concordâncias difíceis que as pessoas, por não fazerem análise sintática, porque na verdade a maioria das pessoas nem relê o que escreve. Esse é o primeiro ponto. Nossa, eu bato muito nisso aqui. Às vezes uma simples leitura resolve o problema. É que a pessoa escreve, tá foita para entregar, entrega e às vezes é um erro bobo, né? Não sei quem tem filho aqui, eu tenho filho, né? Então, assim, às vezes chega assim, leia pra mim ver o que você acha. Aí eu mas você já leu de novo? Não, não li. Então leia você, pense você, critique você, depois você traga para mim, que aí eu vou olhar como um segundo olhar, mas não como o seu olhar. Você deveria ser o seu primeiro olhar depois de escrever, né? Perfeito, eu ensino muito isso aqui, que é a autorrevisão é o básico. A gente precisa fazer autorrevisão antes de mostrar para qualquer pessoa. E Uhum. eu digo muito, Júlia, que a gente precisa de um distanciamento para fazer essa autorrevisão. Porque não Exato. adianta também, eu acabei de escrever, estou com as minhas anotações aqui, você está falando, eu estou anotando aqui a câmera corta, né? Mas enfim. É, E às vezes a gente precisa dar um tempo, porque eu acabei de escrever, eu olho, eu não vou ver o erro, né? Não sei se faz Óbvio. sentido isso ou se isso é só uma neura minha, mas eu acho que faz sentido. Então, eu digo isso porque, assim, eu publiquei um livro, e aí agora, quando eu pego o livro que eu publiquei em 2015, já faz um tempo, o distanciamento está gigante. Sim. E segunda edição será outro livro, senhores, porque eu mudaria muita coisa no meu texto, entende? É nesse Sim. sentido. Uhum. Isso, Luiz, é uma coisa que a gente aprende na faculdade, tá? Esse ponto aí a gente aprende na faculdade. A importância de deixar o seu texto descansar. O parâmetro que eles dão pra gente na faculdade é de 14 dias. Que o ideal era Uau! você deixar seu texto descansar 14 dias. Isso acontece na vida real? Não. Então, na vida real, é muito difícil você ter 14 dias para poder deixar seu texto descansar. Mas você tem que deixar o máximo que você pode, né? Então, se é uma semana, se são 2 dias, se são 2 horas, não basta deixar ele no canto e ficar pensando sobre ele, pensando nas suas ideias, porque senão você não se distancia. Mas vai assistir uma série no Netflix, vai sair com o namorado, vai tomar um sorvete, vai mudar a chave para quando você voltar você enxergar. E não é só com pessoas comuns. Eu, por exemplo, fiz um post carrossel, eu tenho uma designer, na verdade, que trabalha comigo, né, que faz meus posts. E ontem, essa semana eu me desorganizei, na verdade eu faço geralmente meus conteúdos mensalmente. E essa semana eu me desorganizei esse mês, na verdade. E aí ela, Júlia, amanhã que a gente tem que postar, manda aí pra mim e tal. E aí eu escrevi, né? E reli 3 vezes, jurava que tava tudo certo. Mas isso acontece frequentemente, não é Sim, de vez em quando. sim. E aí eu mandei pra ela, ela falou, Júlia, acabei de fazer a arte, vou mandar pra você ver como é que ficou. Eu falei, beleza. Cara, na hora que eu bati o erro, eu bati o olho, vi 2, 3 erros ali. Falta de vírgula, onde deveria ter, vi um problema de uma palavra que eu esqueci de colocar, coisa simples assim, que era pra ter escrito que na hora eu comi, entendeu?
Eu falei, ai, Andressa, você vai ter que refazer, desculpa. Por quê? Porque eu mandei em cima da hora, eu reli mais ou menos, entendeu? Eu não deixei o tempo descansar, não deixei descansar o suficiente. Tanto que hoje de manhã, né, nem 24 horas depois, eu já enxerguei. Então a gente precisa se distanciar o máximo que a gente pode, senão a gente não vai conseguir fazer bons textos. Ó, perfeito. Eu tenho um aluno aqui do Pratique Escrita Criativa, que é o meu curso, e assim, ó, pessoal, isso aqui não foi combinado, tá? Porque no meu curso a gente faz esse intervalo de 14 dias. A gente combina que Sério? você escreve o texto e durante os próximos 14 dias você não pode ler, não pode voltar, tem que guardar. Não pode revisar. Excelente. E aí a ideia é, depois que a gente termina esse ciclo de 14 dias, a gente começa esse processo de revisão. Alguns alunos enviam o texto para mim. A gente faz a famosa live revisando textos reais, né? Que Com eles que eu massa. pego o texto para olhar e esse intervalo eu achei engraçado você falar os 14 dias, porque no fim é o que a gente acaba fazendo aqui. Que bom, foi um Foi meio intuitivo que deu intuitivo certo. da minha parte. É igual lecionar pra mim, uma coisa meio intuitiva que às vezes né, funciona e dá certo. Foi isso, eu aprendi na faculdade exatamente esse período, de 14 dias. Tem O literatura curso, que embasa o isso. curso de letras, né? No fim, todo mundo se encontra aqui. Sim, de alguma forma, com certeza. Até tá falando O, ali, o Breno, né, tá falando, leia em voz alta me ajuda muito. Isso é outro recurso isso, que a gente pode utilizar também na hora perfeito. de revisar. Quando você tem Isso eu pouco sempre indico. tempo, não tem tempo para deixar descansar, leia em voz alta palavra por palavra. Ou se for ler também mentalmente, leia de trás para frente. Isso também quebra o parágrafo do último para o primeiro, isso também quebra aquela linha, você para de completar as informações. Porque por que a gente não enxerga quando a gente não deixa o texto descansar? Porque a gente vai completando aquilo que está ali, a gente vai corrigindo automaticamente. Isso acontece muito Uau! comigo. No jogo dos 3 erros, eu já cheguei a soltar post com 2 erros, né? Por quê? Porque eu corrigi. Tipo assim, é difícil você ver errado, entendeu? Você vê o erro e você corrige. Então, assim, na leitura é a mesma coisa. A gente está lendo e vai corrigindo. Quando você quebra a forma de ler, você também consegue, minimiza esse efeito de corrigir enquanto você está lendo. Eu quero saber se os alunos aqui estão anotando isso, porque isso é muito precioso, porque essa eu não sabia, viu? De ler de trás para frente eu não fazia. Eu ia tomar um café, tomar uma água. É Eu uma peço para a forma Karina, às também. vezes ela tá do lado, eu falo, pô, dá uma lida aqui, porque, né, enfim, você é outro cérebro lendo meu texto, Sim, né? Isso sim, ajuda muito. exatamente. A Muito, leitura em muito. voz alta também, eu sempre ensino isso. Eu acho que é um jeito, inclusive, da gente pensar até na coerência do nosso texto. Porque quando a gente se ouve, Uhum, a gente consegue ter uhum. melhor essa noção. Você falou aí dos erros de pontuação, falou dos erros de concordância. Tem mais algum tipo de erro assim que é muito assim? O texto chega para você, você sabe que isso você precisa olhar, já virou seu piloto automático. Meu, a vírgula eu já olhei, beleza. Concordância eu já olhei. Tem mais alguma coisa que é muito evidente assim, né? Ainda que você falou muito de estilística, de estética, tem algum aspecto estético assim que você olha, tipo, a medida do parágrafo está muito grande, está muito pequena, enfim. Com certeza. Nem tudo a gente consegue arrumar, né? Porque às vezes a gente precisa de insumo, né? Você quer deixar, por exemplo, os parágrafos estão cada um de um tamanho, você quer padronizar, não basta muitas vezes você cortar no meio um parágrafo grande. Às vezes vai ter um lá de 3 linhas, você precisava de mais insumo para fazer crescer aquilo ali, né? Então aquele texto ele precisa de mais intervenção. Então nem tudo a gente resolve na revisão. Mas assim, esteticamente falando, uma coisa muito evidente é que a gente que é revisor bate o olho e já percebe o nível de organização que aquela pessoa tem e de alguma maneira já consegue prever o tipo de conteúdo que você vai ter ali, é essa questão de organização estética do texto. Se você cria parágrafos de 3 linhas e de 10 linhas no mesmo texto, isso depõe um pouco contra. Um pouco contra. Uau! Então, assim, isso já mostra que talvez você não consiga entender o propósito de um parágrafo. Muito acontece também, que aí dói muito para mim, que é você fazer um parágrafo com um ponto final só. Isso não existe, gente. Isso não é parágrafo. Isso não é parágrafo. Parágrafo você precisa de 2 períodos, pelo menos, né? Porque o primeiro período do seu parágrafo se chama tópico frasal. Ali deveria ter a big idea do parágrafo, né? E quando a pessoa Perfeito. não faz isso, aí você já vê que o texto é um pouco catastrófico, entendeu? Um parágrafo são 3 linhas,
Aquela big idea você não desenvolve, não continua, porque você mudou de parágrafo, você meio que está mudando de assunto. Ou falando de um outro aspecto do mesmo assunto. Então a gente já vê que o Perfeito. texto ele não progride da maneira como deveria. Como eu digo, tudo a gente consegue resolver? Não. Mas com copy desk que a gente consegue meter mais a mão ali no texto e melhorar Inclusive orientar, algumas coisas. orientar. Isso, isso, Porque isso. deixa eu te falar, eu escrevi muitos cursos para EAD, muitas aulas, um volume bem grande mesmo. E eu tenho, né, até hoje, porque vira e mexe eu estou escrevendo algum curso, uma pessoa que revisa o texto, e ela sempre mandava para mim naquele Google Docs como sugestão a Aham. revisão, né? Sim, Então, para mim, foi uma aula incrível aquilo. Né? Primeiro legal. porque é uma outra especialista também falando, então ela fazia sugestões. Por exemplo, muda essa voz passiva para voz ativa, que né, faz Aham. essa frase de trás para frente, talvez mude o sentido, Uhum. talvez fique mais fácil entender. Eu acho que Uhum. tem muito aprendizado nesse processo que você acabou de colocar. Uhum. Você falando, eu lembrei Uhum. agora, eu estou me preparando para o curso gratuito na semana que vem aqui, e eu estava lendo Stephen King falando sobre escrita e falando justamente dessa organização do parágrafo. E aí eu fiz um post Uhum. essa semana assim, por que esse parágrafo é bom? E eu mostrando para as pessoas, ele é Aham. bom porque ele começa dizendo que ele vai falar e desenvolve essa ideia. Então, não Excelente. tem mistério, né? É uma organização do pensamento. E aí, só para fechar essa Exato. parte dos erros e dos acertos, eu só queria que você falasse assim, rapidamente, porque eu acho que já deu para desenvolver bastante essa parte de erros e acertos, se a maior parte dos erros são gramaticais ou são erros no nível das ideias. No sentido de ser coerência e coesão, sabe? Da pessoa às vezes colocar uma conjunção Aham. errada. O que você Uhum. percebe? O problema da escrita nesse sentido, porque você lida com escritores, né? Pessoas em tese Uhum. que, poxa, já têm uma certa intimidade com a escrita. O meu processo de revisão, Uhum. por exemplo, quando eu reviso um texto, é de um professor doutor, é de um professor mestre. Então, assim, são Uhum. pessoas que, em tese, têm muito contato com a escrita. E você percebe que o grande obstáculo para o bom texto é a gramática ou é muito mais essa questão da organização do pensamento que a gente já vem falando? Excelente. Bom, eu pego textos, é bom esclarecer, né, de diversos profissionais. Então, eu pego de psicólogo, de advogado, de coach, de pastores, sei lá, de muita coisa, de muitas profissões diferentes. Pego textos acadêmicos também. Pego textos literários, textos literários. Então, assim, pessoas que têm vontade de escrever, mas não necessariamente têm todo o domínio, né, da escrita. Mas eu posso dizer o seguinte, coesão e coerência, que foi o exemplo que você citou, né, mais de aspectos gramaticais, eles também estão diretamente relacionados com as ideias. Se você não tem clareza das suas ideias, seu texto não pode ficar coerente. E se você não tem clareza das suas ideias, é difícil fazer um texto coeso, porque ele não vai ter começo, meio e fim, ele não vai desenvolver bem o que você quer dizer. Então, assim, quando você tem, tem uma boa, uma boa concepção de ideia, tem muita clareza do que você está fazendo, naturalmente você vai buscar recursos coesivos, naturalmente seu texto vai ficar coerente. Eu vejo que o maior problema das pessoas, penso eu, né? Assim, Na sua ainda no nível, experiência. na minha experiência, ainda no nível das ideias. Apesar de pegar muito Hum, texto ruim, gramaticalmente ruim, ainda é no nível das ideias. Porque, gente, isso é outra coisa que eu digo também. As pessoas ficam muito bitoladas com aprender português. E é uma série de perfis no Instagram e de tudo quanto é lugar, curso de português para não errar mais tal coisa. Gente, isso é o de menos. A gramática está aí para ser consultada por qualquer pessoa. A maioria das pessoas, elas têm perfeito. ensino fundamental e médio, pelo menos. Então, elas têm conhecimento básico da língua portuguesa, que inclusive deveria ser suficiente para elas conseguirem se comunicar de maneira escrita Uau. de forma apropriada. Então, o grande problema não é isso. Isso a gente aprende. As técnicas em português é fácil de ensinar, é fácil de resolver. O Com mais 3 anos difícil, está todo mundo falando português. sim, exatamente. O mais difícil é você conseguir organizar suas ideias e fazer nascer o seu texto. Olha, Depois você ajusta isso, tem ferramentas para isso. Mas muitas vezes organizar o sensacional. pensamento é uma atividade crítica, é uma atividade muito difícil de ser feita, uma atividade muito evitada também. Então, eu acredito que o grande problema reside aí.
Mas, de fato, pego muitos textos Sensacional. ruins, mas também são ruins por... Tem a ver com o que eu vou citar aí no final. Mas Sim. muitas vezes ruins por falta de noção, assim, de como organizar um texto, de conhecimento mesmo, que você pode De adquirir, que é uma coisa estrutura. estrutura, às vezes com problemas gramaticais, né? E tudo isso é muito democrático aprender essas coisas hoje, né? Eu acho Sim. que é muito democrático. E assim, você no meio quebrou minha próxima pergunta, que era sobre gramática. Se você tinha um gramático de estimação e como você enxergava essa questão do livro gramática, eu ia deixar o meu aqui, o meu Celso Cunha, que eu sempre mostro para a galera aqui. Mas Legal. você tem um gramático que você usa como sua referência? Porque você falou uma coisa que eu concordo muito, eu vivo falando aqui. Gramática a gente consulta. Em todo curso que eu Uhum. escrevi para a faculdade, eu sempre falei para os alunos, ó, existe esse cara aqui, que é esse gramático, esse gramático, e tem vários outros. Escolha uma gramática que tem a ver com você, porque gramática a gente consulta, a gente não decora. É que nem lei. Uhum. A gente sabe onde tá o tema da lei, mas o artigo a gente tem que procurar quando precisa, né? Exato, exato. E aí, assim, eu acho que você já respondeu, mas eu queria que você falasse quais são os gramáticos, né? E aí, não sei se indicaria alguma gramática que você acha que é uma boa fonte de informação, de consulta. Uhum. E essa parte da questão de usar a gramática para consultar, eu acho que você já mandou o seu recado. Mas tem É, algum gramático que você respeita muito? até tem, mas antes de falar sobre isso, eu vou contar uma experiência breve do que aconteceu no trabalho. Eu trabalho no INEP e lido com material sigiloso, né, em determinados momentos. E aí aconteceu de estarmos recebendo vários revisores, né? E, e aí uma das revisoras veio me pedir material de consulta. Eu falei, eu preciso de um dicionário, eu preciso do Volpe, eu preciso da gramática e tal. Só que para entrar em ambiente sigiloso, eu preciso um monte de autorização, eu preciso de uma série de burocracias, que não é uma coisa muito simples, né? Eu fui comunicar isso para uma pessoa que seria que teria autoridade, né, para liberar a entrada desses livros. E a pessoa não é da área de letras, não tem afinidade com revisão, não entende o processo, né? E aí ela disse assim: mas para que isso? A pessoa de letras, o mínimo que ela tem que saber é a gramática de cor. Aí eu Nossa, olhei para aquilo e falei assim: você não tem noção do que que é, assim, absurdo! pensei, não tem noção do que é o trabalho do revisor e o que é de fato revisar texto, né? É igual advogado. O advogado ele conhece as leis, claro, ele tem uma ótima ideia, ele estudou isso. Mas tem coisas que ele não vai dominar, tem coisas que não é a expertise dele, tem coisas que ele vai ter dúvida. É óbvio, gente, ele vai estar trabalhando com o Vadimeco e com as leis aí à disposição dele para poder é, desempenhar a função dele. Então, a mesma coisa o revisor, e quanto mais a pessoa que está revisando o seu próprio texto, né, que é leiga, que aquela não é a profissão dela. Então, às vezes, a gente se cobra demais em saber as português e esquece de outras coisas mais importantes do que dominar regras, né? Então, dito isso, o, o meu. A gramática que eu gosto, na verdade, é até um pouco ridículo, para dizer a verdade. Mas eu tenho uma gramática que eu deveria ter pegado ela ali, mas eu acabei não pegando. Mas é uma gramática de bolso do Celso Cunha, antiga. Não é bem antiga, mas é da época da faculdade lá. Sim, Pequenininha. E é a sim, gramática que eu gosto, é a gramática que eu uso. Eu uso gramáticas online também. Então, assim, não sim, tenho apego perfeito. nenhum, não tenho apego nenhum por exatamente Autor. autor. Eu tenho apego no seguinte sentido. O que eu busco quando eu vou procurar uma gramática? Se ela é prática o suficiente para me atender nos dilemas que eu tenho no dia a dia. Então, quando eu estou Concordo. ali exercendo o ofício de revisora, o que eu quero é consultar e achar o que eu estou procurando, da forma mais rápida possível. Então, eu gosto muito do Celso Cunha e gosto de uma gramática de bolso que é extremamente objetiva, que eu tenho ela aqui desde a época da faculdade. Mas, se eu trabalho em ambiente acadêmico, muitas vezes Sim, existem muitos debates, né? A gente conversa com outros revisores da área e a gente tem que tomar decisões, muitas vezes, com relação a algumas coisas que são facultativas ou normatizar um monte de usos e a gente precisa debater, porque um pensa uma coisa, o outro acha que é melhor de outra forma. Então, quando eu estou nesse ambiente acadêmico, que exige debate, eu gosto muito do Bechara, porque ele traz a muito discussão. bom. Legal. Então, para discutir é ótimo. Mas para o ofício revisar todo dia,
Não vou abrir o Bechara para poder consultar. Eu vou no Celso Cunha que o cara vai direto, entendeu? Que vai me dar ali o insumo que eu preciso. E para a internet, aqui, ó, é, Tulion falando aqui, eu quero ver quem tem um Volpe na cabeça. Não, a gente tem um Volpe no bolso, gente. Aplicativo aí, ó, rapidinho. A Exato, gente exato. consulta o Volpe ali, tá tudo certo. Olha, eu queria te fazer agora umas perguntas finais aqui, que é o momento constrangeiro convidado, porque eu falo muito de escrita criativa, e aí eu queria entrar no assunto, se você topar, óbvio, né? Mas eu acho que você topa, né? Claro, Porque... com certeza. Estamos aqui, vamos lá. E aí eu queria saber assim, você é revisora, você trabalha com obras de outras pessoas, mas eu queria saber como que é a tua relação com a escrita. Se você tem os seus textos originais, se você pratica a escrita diária, qual que é a sua relação com a escrita hoje? Virou só uma coisa profissional, assim, perdeu o prazer totalmente porque você lembra que é trabalho, que é ofício? Como é que é essa relação Aham. com a escrita agora? Bom, eu acho que é uma relação de amor muito intensa. Então, mesmo com a Uau! rotina, é difícil abalar essa relação. Eu pratico, eu ensino isso, defendo, então tenho que praticar a escrita livre diária, né? Eu acho que você também fala sobre isso, né? É a Todo favor dia? disso, ensina isso, exatamente. Então a gente tá na mesma linha nesse sentido. Eu acho que isso amadurece muito vários aspectos, não só ali da própria escrita, né? Mas da nossa própria mente, que é o grande X de toda a questão ali da existência, não é só da escrita. Eu acho que a escrita é um reflexo muito de como a gente pensa, e de como a gente entende o mundo, né? Então, assim, desde a pré-adolescência, eu também podia ter pego isso aí, né? Mas não peguei. Eu tenho diários, assim, de quando eu tinha 11 anos, de cadernos Meu inteiros escritos, Deus! 12 anos, e eu guardo essas coisas. Então, às vezes Uau! eu acho alguma caixa com uma foto antiga, alguma coisa assim, e penso nessa fase da minha vida, né? E eu vejo quem era a Júlia de 11 anos, quando tinha 11 anos. Eu abro meu diário e lá está ela, né? Posso Sensacional! posso visitá-la quando eu quiser. Então, para mim, a escrita, Uau! ela é necessária para mim, totalmente necessária. Eu pratico a escrita livre, não necessariamente a escrita literária, né, em que você cria uma ficção, assim, mas eu pratico durante as manhãs, todas as manhãs. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo, né, depois de fazer minha higiene pessoal e tudo mais, é fazer um tempo de meditação, um tempo de devocional. Eu sou adventista do sétimo dia, como eu falei, eu sou cristã, então eu tiro pelo menos 1 hora por dia para ficar com Deus. De 1 a 1 hora e 40. Na verdade, tá variando aí Uau! esse tempo. Por quê? Porque a escrita toma tempo. E eu escrevo durante esse processo de meditação à mão mesmo, não é em tablet, não é em computador, nem nada. Isso é muito terapêutico para mim. Enquanto eu vou Sim. escrevendo ali devagar, eu consigo ir colocando as ideias no lugar, né? Quando a gente está digitando, é tudo muito acelerado na nossa mente. Então, todos os dias eu faço orações em que eu escrevo. Então, tem vários cadernos também cheios, né? Tem um plannerzinho de oração em que eu coloco minhas orações, coloco as orações que foram respondidas. E todos os dias eu tenho, todas as semanas, ou sempre que eu estou desanimada com alguma coisa, ou precisando de alguma motivação, eu volto para esses meus escritos, né? Então, os meus escritos, eles me dão força, na verdade, para enfrentar os Nossa, meus que dias. bonito isso. Muito bonito E, isso. Olha, então, faz parte. você falou uma coisa muito, muito bonita de visitar a Júlia de 12 anos através da escrita. Eu sempre digo isso Uhum, para as pessoas, como a escrita ela dá perspectiva para a gente, né? E uhum, tem duas dimensões que eu acho muito legal, e eu não sei se provavelmente você concorda, né? Porque você usa a escrita como com essa perspectiva espiritual também, né? uhum. Porque é um encontro com você mesma. E eu estou Isso. trabalhando com os meus alunos essa semana falando sobre texto dramático, que é o texto teatral, enfim, o roteiro, né? E eu costumo dizer assim, o texto ele é visual, ele é audiovisual e, portanto, o narrador de um texto audiovisual são seus olhos. E eu costumo Uhum, dizer para eles o seguinte: o que a gente enxerga tem muita informação. Quem está assistindo a live aqui agora está vendo nós dois, e para descrever aqui as duas figuras, a pessoa vai precisar de várias páginas, porque são muitos detalhes. Se for descrever o uhum. rosto, o óculos, o fundo do vídeo, enfim, todo o contexto, enfim. Então a imagem contém muitas informações. E aí eu dizia para eles, é por isso que dizem que uma imagem fala mais do que mil Uhum, palavras. Eu falei, mas tem um uhum, paradoxo aí. Sabe qual é o paradoxo? É que uma uhum. palavra fala mais do que mil imagens. Em que sentido? É que a palavra é sobre a nossa subjetividade.
Sim, eu posso tirar um print dessa live, eu tenho uma imagem dessa live. Aliás, tirem prints aí e compartilhem nos stories depois. E marca a gente. de Mas eu vou ter só a preferência. imagem. Eu não tenho pensamento. Eu não tenho insight. Eu não tenho o que está aqui dentro. E aí você Uhum. mostrando esse processo de escrita, que ao mesmo tempo é um processo de memória de quem você foi, mas também uma espécie de processo de revelação, no sentido, sabe aquele sentido antigo do filme de revelar fotos? A gente Sim, revela essas sim. imagens que são interiores quando a gente escreve, né? Eu acho que esse Uhum. é um aspecto muito bonito. E você dando esse relato, poxa, acho que eu vou contar essa sua história para sempre aqui como exemplo, porque Que é legal. sobre. A gente brinca, né? Hashtag é sobre isso, gente. Escrita criativa é sobre isso. É sobre a gente falar sobre aquilo que as imagens não mostram. Você disse, Exatamente. eu olho a foto e eu lembro daquela Júlia, e você tem essa nitidez por causa desse relato escrito, né? Que Uhum, legal essa sua uhum. relação com a Porque escrita se eu criativa. pegasse uma foto minha de 11 anos, né, e nunca tivesse escrito nada, é, muito dificilmente eu lembrar como foi meu primeiro beijo, quem eram os meus amigos, o que eu fazia, quais eram as minhas atividades extracurriculares, porque a vida passa, né? E a gente Nossa, deixa de com relatar certeza. as coisas e perde. Eu posso não ter foto minha lá com 11 anos, não ter assim acessível, mas na hora que eu olho os meus escritos, eu tenho contato com uma coisa muito mais importante do que como eu era, né? Mas como realmente eu era por dentro. Então, para mim, isso tem um valor imensurável. Eu acho que eu não me perdi na vida muito assim, sabe? Pude manter muita constância porque frequentemente eu me revisitava. Quando eu estava perdendo o rumo, Olha estava isso. agindo de uma maneira diferente daquilo que é praxe para mim, volto às bases, volto às origens, revisito quem eu sou. E isso tudo me dá clareza para seguir. Então, eu acho que, é como eu digo, eu não sei viver sem, entendeu? Faz Meu parte da minha Deus. vida, me levou a fazer o curso que eu fiz, eu gosto disso, mexo com isso. Então, assim, para mim é a minha paixão mesmo. Escrita é minha paixão. Gente, e assim, não é porque você não tem mais 12 anos que não dá tempo de começar, tá? Começa agora, porque daqui 12 anos você vai poder ter esse Exato, registro, que é essa exato. fotografia do que a imagem não mostra, que é o nosso pensamento, a Uhum. nossa subjetividade e a nossa capacidade de organizar. E eu fico pensando, você tem essa prática de escrever à mão, isso quebra muitas perguntas que eu tinha pensado aqui, porque eu percebi que sua prática de escrita à mão é muito profunda, assim. Mas Uhum. só para constar, você faz rascunho quando é alguma coisa séria para escrever, assim? Ou você acha que essa prática já te preparou muito para, na hora que você precisa escrever, né, um texto importante, essa prática diária, essa tua disciplina de escrever à mão te dispensa do rascunho, assim? Vou te responder, mas antes vou responder o Marco, que está perguntando se dá para começar aos 60 anos. Deve Opa! começar o quanto antes, viu? 60 anos está jovem ainda para começar. Bom, É mas isso mesmo. quando eu fui fazer texto de provas, né, texto assim, texto acadêmico, texto que eu digito e apago e tudo mais, não faço rascunho, já faço para valer o quanto eu posso, né? Agora, textos de provas, textos assim que eu preciso escrever à mão, de fato, eu tinha o hábito de escrever a lápis e depois passar a caneta, porque eu releio, já apago o que tem para apagar no meio do caminho, então já passo por cima com a caneta quando eu vejo que mandei mal em algum ponto. Então, assim, na medida do possível, quando o texto é curto, sim, eu faço rascunho para só para na hora de fazer a revisão, como eu sempre mudo alguma coisa, eu tenho chance de mudar ali, né? Muito pela revisão mesmo. Mas assim, se eu precisar fazer nascer um texto de caneta direto, eu faço isso. Mas eu acho que pelo ofício assim de ser revisora, eu frequentemente escrevo a lápis e apago. Todos os meus caderninhos são a lápis, nunca escrevo de caneta. É, Caneta, fiquei com essa curiosidade aqui. A sua escrita ai, pessoal se faz a caneta ou você faz a lápis? não. Lápis, tem que ser a lapiseira com a pontinha certa, que me dá prazer de Gente, escrever. Agora, a caneta me apavora. Caneta é para caderno, quando você está em aula, pá, e tudo bem, eu gosto de esteticamente também, e tudo mais. Posso usar corretivo, não me fere. Agora, fazer isso, usar corretivo nas minhas coisas, de forma alguma. Então, quando eu preciso apagar, eu apago, é tranquilo. Eu prefiro E, bem e tem uma mais coisa a lápis. e tem uma coisa orgânica de escrever a lápis, assim, né? Me parece ser muito mais natural, né? O nosso contato ali com o Uhum. material lápis, né? Sim, sim, E, exatamente.
Não, eu estou muito impactado com isso, assim, a gente já tinha conversado um pouquinho, mas você trouxe novas informações aqui que, nossa, me desbancaram total. Que legal, eu fico muito feliz porque às vezes eu falo em tese sobre escrita criativa aqui, e a gente está vendo Uhum, na prática como isso, de certa forma, transformou até a tua escolha profissional, né? Porque uhum, começa com essa prática de escrever à mão, de colocar o pensamento no papel. Esse, uhum, eu falei de rascunho porque a ideia de rascunhar tem a ver com essa ideia de raciocinar mesmo, né? De uhum, literalmente. A gente tem vários especialistas, né? Especialistas em neurociência que falam sobre a importância da gente escrever à mão e o quanto isso é um exercício psicomotor mesmo, assim, né? De isso. você derramar ali o seu pensamento e não Uhum, digitar ali numa tela que tem uma memória própria que não é a sua, assim. Enfim, exatamente, concordo. e já indo para o final, que eu estou tomando quase uma hora aqui da sua Olha, eu noite. queria só te dizer uma coisa. Hoje eu postei nos meus stories que quem tivesse perguntas podia mandar, até sem a gente conversar, mas mandaram algumas perguntinhas. Talvez a gente possa respondê-las Perfeito, rapidamente antes da gente terminar. Mas pode seguir aí com o seu perfeito. roteiro. Não, vamos para as perguntas porque eu vou fechar. Eu estou Ah, aqui então já beleza. Então, pensando no fechamento já. Manda ver as perguntas aí, Ju. então vamos lá. Fizeram uma pergunta sobre revisão aqui. Muitas das perguntas foram sobre mim também, né? A gente vai trocando figurinha aqui. Fizeram uma sobre revisão, acho que é uma pessoa que revisa texto, falou: costumo fazer revisão não só ortográfica, mas também considerando briefing, formatação, etc. É justo, né? Acho que a pessoa quis perguntar se é uma prática, se é uma coisa que pode e deve ser feita. E sim, gente, a Perfeito. gente cobra. é, Cada revisor tem seu preço, né? Decide o preço que pode cobrar, dependendo do cliente que tem, etc. Mas revisão envolve uma série de outros fatores, né? Então, tem pessoas Formatação que faz parte, assim, Júlia, pode desse trabalho de fazer, revisor? pode fazer. Hoje não faz mais parte do meu trabalho. Eu escolhi Perfeito. tirar essa parte, porque eu não recebi nenhuma formação para isso na faculdade. É um bônus que a gente faz, né? Mas assim, é muito chato. Então eu tirei essa parte. ABNT. Horrível, nossa. Então, quando alguém vem pedir revisão contando com isso, eu indico outra pessoa que está disposta, mas eu não faço mais. Mas se você Perfeito. fizer, tem que cobrar por isso, claro, com certeza, né? Tem que colocar isso no preço da lauda. Então, Nós eu sempre revisores entendi cobramos por como lauda. serviços diferentes. Eu nunca associei como o mesmo serviço, assim. Tanto que, assim, eu foquei o papo aqui na revisão. Essa questão da Sim. formatação sempre achei, sei lá, designer. Pois é uma coisa que na verdade quase não devia existir muito assim, né, no nível que existe, mas porque é muito desgastante, e nem sei a margem e tal, aquelas coisas assim que você É, fica, oh, Jesus. eu acho que eu Eu sempre falo para os entendo. meus alunos, né? Lá no Google você tem tudo. Você consegue baixar o Word programado com a ABNT, enfim, é uma coisa Então, técnica mesmo, né? Não tem nada a ver exatamente, com a uma coisa. capacidade de escrever. Formatar é uma coisa Exato. técnica, né? Eu não sei nem quem inventou que revisor faz formatação, não consigo entender isso, não. Mas enfim, eu acho que se for fazer, se dispuser a fazer, cobre por isso. Pode Outra cobrar pessoa mais. perguntou aqui: Ah, peraí, você surgiu acredita. aqui. Só um Ah, minutinho. Breno, acho que é a segunda vez que surge essa pergunta aqui, porque eu vi nos comentários e eu acabei perdendo, eu tentei achar, e aí perguntou de novo, ó. Revisão de poesia. E aí, Ju, você revisa poesia? Porque poesia. Não, fala você, vai. Você é profissional. Você revisa poesia, sim ou não? Por quê? olha, já revisei letras de música. Hum, E poesia eu acho que está dentro da mesma coisa, sabe? Porque poesia muitas vezes usa metáfora e muitas vezes usa de maneira inadequada, igual música, sabe? Falta paralelismo para você criar muitas vezes o sentido que você quer. Então, exige um pouco mais de conversa com quem escreveu, né? E naturalmente tem menos intervenção. Não vou meter lá minha mão e mudar a rima da pessoa, pelo amor de exatamente. Deus. Mas assim, existem alguns problemas, às vezes, de pontuação mesmo, joga uma vírgula lá que não existe. Às vezes, essa questão de paralelismo, tá faltando o paralelismo, a falta do paralelismo, tá mudando o sentido, não tá dando o sentido que a pessoa quer. Então, uma série de coisas são vistas ali. É o aspecto mais literário, uma análise mais literária do texto, além de uma revisão muito gramatical. Uma leitura crítica, né? Isso, isso. E isso existe, né? É um serviço. Bom, é um serviço que eu presto.
Você falou sobre pessoas que fazem comentários, né, na revisão e aprende muito fazendo aquilo. Eu já fiz isso como revisora, só que como hoje eu tenho muito mais demanda, não tenho tempo de fazer isso, eu já, pelo Copydesk eu já altero o que precisa. Mas tem uma coisa muito legal que as pessoas pedem, às vezes, é uma consultoria depois. Né? Eu cobro Hum, um valor por hora, né? E a gente pega aquele texto da pessoa e fala de todos os problemas daquele texto, como se fosse uma aula mesmo, tirando dúvida e apontando os principais problemas e tal. Recentemente peguei também uma obra literária, que além da revisão gramatical textual, né, também faço uma análise literária mesmo, um parecer, com várias páginas ali, fazendo análise da obra, muito falando bom. dos pontos em que eles poderiam melhorar, né? Questão de a questão do enredo, né? A Sim. forma narrativa ali que foi, como foi Uhum. criado o texto e tal. Gosto muito de Sensacional. literatura, muito mais do que linguística, então era do time da literatura. É nóis. Então, assim, de fato, tem como fazer revisão de literatura, desculpa, de poesia. De Não só poesia. a revisão gramatical, mas a revisão também literária. Assim, dá para fazer uma De crítica estilo. literária e sugerir. Sem interferir na liberdade poética, pelo amor de Deus. Sem dúvida. Eu acho que o revisor, ele aprende, a gente aprende isso na faculdade também, né? Se a mudança é estilística, não faça. Você, como revisor, isso não é adequado para a sua função. Então, Interferir, né? principalmente em texto literário, principalmente em texto literário. Perfeito. Perfeito. Toca aí, Beleza. Júlio. Vamos lá. Você acredita que as pessoas ainda precisam escrever bem? Para quê? Sim, para tudo, né, Luiz? Acho que você concorda comigo. Para o Totalmente. trabalho, para uma carta de amor que você vai escrever com uma pessoa, para provas de concurso que você vai fazer, para a sua vida. Escrever bem é uma coisa necessária para você mesmo, até muitas vezes como indivíduo, conseguir se organizar dentro de tudo que a gente já conversou aqui. Então, eu acho que a gente nem deveriam existir pessoas que escrevam mal, sabe? Ter dificuldades pontuais, tudo bem, mas o ensino que a gente tem deveria ser suficiente para as pessoas saírem escrevendo bem, né? A gente deveria ter mais práticas assim. Então, sim, escrever bem eu acho que é essencial. Você quer Eu acrescentar acho que alguma tem coisa? um ponto aí que é muito importante a gente falar, que é o seguinte: quando a gente olha estatisticamente, né? E Uhum, eu não sei se vai sair um INAF novo, mas no último INAF, que é esse índice de alfabetismo funcional aqui no uhum, Brasil, leitores proficientes no Brasil são só 12%. Então a gente tem aquela ideia estatística de que a maioria das pessoas não sabem identificar os erros. Quando, na uhum, verdade, o que acontece é que o erro ele é percebido, né? Então, uhum, essa ideia de escrever bem se você escrever certo, ninguém vai perceber. Mas se você uhum, escrever errado, vai virar uhum. meme, por exemplo, É a né? Que é uma famosa coisa que alface no acontece. dente, né? Você Exa... vai lá, É isso mesmo. Eu queria lembrar qual era a metáfora que você usava lá no jogo dos três erros. alface no dente. Você comete um erro, meu filho, todo mundo vê, entendeu? Você comeu ali Ninguém de te boazinha fala, e mas tal, todo mundo vê. de boa. Agora você comeu, ficou alface, todo mundo vai notar só isso. Então acaba minando a sua credibilidade à toa, né? Muitas vezes à Ah, outra toa. metáfora que você usa que é minando a sua credibilidade. É credibilidade? Como é que é? Sua credibilidade, sua credibilidade. Porque às vezes você Perfeito. é uma pessoa que sabe muito do que fala, que tem autoridade, mas aí se você vai escrever e quebra, assim, escreve mal, escreve errado, comete erros, isso tudo, de fato, quebra. A pessoa fala assim, não, mas como é que ele sabe o que ele tá falando se ele não sabe nem português? É o que as pessoas pensam. Discordo, Nossa, todo mundo comete erros, entendeu? Eu cometo erros, todo mundo comete. Mas a sim. sociedade é assim, a sociedade julga a gente, infelizmente. Ninguém fala que você tá com alface no dente, né? Você só vê quando chega Exato. em casa e aí você fala, pô, ninguém me falou. Na hora que você Exatamente. revisa, a gente acha. Uhum. Surgiu aqui nos comentários, né? O que o copywriting difere da escrita criativa, eu acho que você há de concordar comigo, o copywriting ele é mais voltado para a questão publicitária, né? Da venda. A escrita criativa, ela tem a ver com a tua expressão pessoal e com a criação literária. Então, tem esses Uhum. dois lados. A Júlia falou muito bem dessa questão da expressão pessoal, né? Uma história muito bonita com a escrita criativa. Mas a diferença é essa. Eu acho que a escrita criativa, ela pode ajudar muito quem tem a profissão de copywriter, né? No Uhum. sentido de a pessoa fluir a escrita, que eu acho que é o nosso maior dilema e que você falou aqui em vários momentos, Uhum. que é deixar o texto Exatamente. fluir, o texto não ficar entruncado, né? O texto não ficar difícil.
E... E a Thalita colocou, né? Ler um Te Amor, Meu Amor é terrível. Pois Mina é, a credibilidade. Aprendi com a Júlia essa. exatamente, mina credibilidade. Tem mais perguntinhas? Tem um pouco mais pessoais, né? Perguntaram se eu já fui ghostwriter de roteiros de histórias em quadrinho. Também sou Uau. ghostwriter, também escrevo livros para pessoas, né, que querem colocar suas ideias no mundo, mas que não se sentem capazes ou não estão no momento de fazer uma mentoria e desenvolver esse lado, né? Não posso dizer de que obras, naturalmente, porque é um trabalho Sim, totalmente claro. sigiloso, Sim. mas sou uma profissional dessa área também, como redatora, né? Com uma formação de redatora que eu tive, e com a Sensacional. prática no mercado, desenvolvi esse lado da minha profissão também que eu gosto demais, que é a parte em que eu tenho mais liberdade para criar, em que eu tenho reunião com o cliente, posso expor a história dele. Então, assim, é muito, muito prazeroso. Trabalho domingo E eu, feliz escrevendo meus livros. e eu preciso te fazer a pergunta. Você escreve como ghostwriter, você escreve, sai o nome de outra pessoa na capa, e eu queria saber do ego da Júlia, da vaidade da Júlia. Quando vai ter um livro com o teu nome na capa, assim? Olha, essa sim é a pergunta de US$ 1 milhão, entendeu? Quero muito escrever meu próprio livro. A gente que é profissional da área tende a se criticar muito, né? Pensando, não, se eu for escrever tem que ser uma coisa genial. E muitas vezes não, as pessoas querem só te conhecer, querem ver você e a sua escrita. Então, todo esse processo aí de fazer nascer algo. Mas por enquanto é Perfeito. só com o nome das pessoas na capa mesmo que eu posso fazer. Olha esse livro, gostei muito. Recomendo, Escrever, né? escrever livro você já escreveu, né? Então, é, não tá tão distante isso aqui para Não, você. não, Pode mandar, tem mais aí? só falta a minha ideia. Perguntaram também como eu comecei no digital. Uau, Bom, eu legal. comecei esse ano, na verdade, a colocar minha cara aí no mundo, mais ou menos em fevereiro, eu acho. E comecei a partir do Instagram mesmo, vendo muitas pessoas produzindo conteúdo, vendo que esses comentários que você deixa depois, né, na revisão, tá fazendo o livro, vai comentando no texto que são aulinhas, poderia ser muito mais democratizado. Vi pessoas assim, com gabarito mesmo, mestrado, doutorado, muito travadas, muito travadas. Já recebi, também não peguei a obra ali, mas enfim, eu já também experimentei ligação, às vezes, de clientes que têm ideias fabulosas, são ótimos profissionais, mas ligam falando, Júlia, não consigo escrever. Seu prazo eu tenho que te mandar até tal dia, mas eu não consigo. Estou há 15 horas sentada na frente do computador, não estou brincando. 15 horas Nossa, sentada na frente do computador e eu não saio do primeiro parágrafo. meu Então, Deus. assim, ter esse contato com esse tipo de coisa na minha profissão me fez ver que eu tinha muito para contribuir nesse sentido, com pessoas que se sentem muito travadas e que fazem nascer textos muitas vezes ruins, que poderiam ser melhores, se conhecesse a Perfeito. metodologia. Então, eu resolvi democratizar isso e levar isso para a internet, e é uma coisa que eu gosto de fazer também. Curto E você contato com sabe que você pessoas. falando sobre os seus clientes, sobre as suas anotações, eu lembrei muito de lá em 2019, dando aula na faculdade, com a disciplina de leitura e produção textual, eu percebia que não era suficiente aquele tempo com os alunos, que apesar de eles já estarem na faculdade, faltava muita coisa ali. E Aham. meio que a minha produção de conteúdo, ela começa com uma intenção muito parecida aqui. Mas quem eu Uhum. estava em mente aqui é os meus alunos reais da época, né? Aham. Eu comecei Legal. a produzir. Então faz todo sentido essa ideia de democratizar, de trazer aqui. Faz Uhum. todo sentido para mim e, claro, né? Você já citou, né? Faz todo sentido para você. Que legal. Tem Uhum. mais aí? Não, a última pergunta é como eu faço para dar conta de tudo isso, né? Sendo mãe, esposa, revisando, escrevendo, trabalhando, né? Tenho meu emprego formal também. Eu não durmo, gente. Para quem tem essa curiosidade, é porque eu durmo pouco. Gostaria de Meu dormir mais, Deus. mas faço minha atividade física todos os dias, trabalho bastante. Então, assim, eu gosto do estilo de vida que eu tenho. Acho que ainda tem espaço para melhoras, né? A gente tem sempre espaço para melhorar. Mas a gente acaba, para ter tempo na vida, a gente precisa priorizar aquilo que a gente realmente entende como importante, né? Então é Olha, isso. Eu acho que as minhas prioridades perfeito. E estão você elencadas. você já pavimentou o caminho para a minha última pergunta aqui para a gente encerrar essa conversa. Que acabou aqui Porque também. você falou, né, que faz muitas coisas e tal. E eu tenho compartilhei umas semanas atrás aqui a leitura do livro Essencialismo, que ele fala sobre a gente
fazer menos e fazer melhor e tal. E aí eu fui fazer o meu gráfico do essencialista lá, menina, tô longe de ser essencialista, porque eu tenho tantas frentes abertas por causa de vários trabalhos, vários projetos, vários cursos, enfim. Eu acho que eu vou chegar nisso, eu acho que eu estou construindo esse caminho, vejo isso no futuro, mas por enquanto o trabalho aqui é intenso também. E aí eu estou dizendo que você pavimentou o caminho porque tem a ver com o livro que eu vou te perguntar. Se você tem alguma indicação para gente encerrar o nosso bate-papo. Olha, Uma indicação de livro, pode ser um livro aleatório, pode ser um livro sobre escrita. olha, eu trouxe aqui, na verdade, é porque eu leio bastante, né, sobre vários assuntos diferentes. Mas os assuntos que mais me alimentam, que mais me dão força para correr atrás daquilo que eu considero importante, para perseverar nos dias que eu tô pensando, meu Deus, que vida é essa, né? Que eu acho que todo mundo tem um pouco isso. São livros que, de alguma maneira, alimentam não o conhecimento técnico que eu tenho, porque isso é muito fácil de adquirir, mas que alimentam minha mente, meu coração, minha alma, né? Então, tem um livro aqui que eu trouxe, inclusive uma citação dele, que eu acho que você ia talvez Sim, a permitir, gente né? fecha com a sua citação. É um livro chamado Mente, Caráter e Personalidade. Todos os dias eu leio livros dessa autora chamada Ellen White. Não sei quem conhece, Perfeito. se já ouviu falar. Uhum. Ela é uma escritora americana, não é brasileira, mas os livros são traduzidos, são muitos livros. E ela fala sobre diversos assuntos, sobre estilo de vida, sobre saúde, sobre espiritualidade, sobre educação de filhos, sobre todos os Sim, assuntos, assim. Sobre estudo, bastante sobre estudo. Tudo isso me alimenta em todas as frentes que eu preciso, sabe? Então, todos os dias eu leio algo dessa autora, né? E aí eu trouxe uma citação dela. Posso falar já? Ou você quer esse falar mais alguma coisa? é o nosso grande momento, é o grande final aqui da nossa live. Eu queria que você encerrasse deixando para a gente aí uma citação, uma mensagem final, o seu encerramento. Beleza. Diz assim, então aqui, ó. No livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. A vontade é o poder que governa a natureza do homem, pondo todas as outras faculdades, né, faculdades mentais, sob sua direção. A vontade não é gosto nem inclinação, mas o poder que decide. Para mim, isso aqui me satisfaz em várias áreas da vida, inclusive com relação à própria escrita. O que eu conheço de pessoas que falam que não são capazes de. Eu não consigo, eu não consigo. É uma frase que está sempre na nossa mente quando a gente se depara com algum desafio, né? Só que muitas vezes o que falta é a vontade. E o que é vontade, né? De acordo com a autora, a vontade é querer fazer? Não, a vontade é decidir. Muitas vezes quando a gente toma vergonha na cara e decide fazer aquilo, a gente dá um jeito de tornar o caminho, de suavizar o caminho e encontrar uma forma de alcançar aquilo que a gente pretende. Então, acho que isso vale para todas as áreas da vida, casamento, educação de filhos, estudos, para adquirir novas habilidades, na vida espiritual, em todas as áreas da nossa vida, se a gente tiver uma vontade bem decidida, uma vontade de fato, decidir a respeito de alguma coisa, a gente é capaz de alcançar qualquer coisa nessa vida. Então, é esse Incrível, caminho que eu tenho incrível. trilhado também, né? Aprendi depois de 10 anos carregando violão nas costas, eu tenho um post sobre isso também. Aprendi a tocar sem professor, desenvolvi uma série de habilidades. Esse ano mesmo, se vocês forem ver, quem for ver lá, meus vídeos no IGTV, de fevereiro, eu tava 15 quilos mais gordinha do que eu tô agora. Então, coloquei na minha cabeça que ia fazer atividade física todos os dias, que ia me alimentar melhor, né? Que ia praticar a escrita, que eu já praticava, mas com a regularidade que eu precisava, que eu ia passar o tempo que eu precisava. Então, tudo isso tem a ver com a nossa vontade, né? A gente conquista os lugares que a gente quer chegar, muito mais com base nas nossas decisões do que com base nos nossos gostos e naquilo que a gente quer, assim, superficialmente, né? Sensacional. Então é Sensacional. isso. Que mensagem incrível para encerrar aqui o nosso bate-papo. Você falou sobre essa questão do medo, né? E semana que vem vou fazer um evento gratuito, se chama Perca o Medo de Escrever, que é totalmente focado nisso. Na verdade, a nossa primeira aula do evento é sobre decisão, é sobre Legal, decidir. É o nosso legal. tema, né? É autoconfiança. E eu falo muito sobre essa questão da decisão, até porque é um curso de 5 dias, né? Então, quem não se decide ali chegar até o final, não chega, porque esse curso já Isso. teve outras turmas e a gente sabe como é que é. Muito obrigado por ter aceito o convite, por ter
entregado tanto aqui, porque eu imagino que isso aqui você deva cobrar para fazer isso. Mas foi um bate-papo muito legal. Você trouxe muitas coisas que acrescentaram, né? Muito, tanto para mim quanto para todo mundo que passou por aqui. Então, fica o meu agradecimento pela sua Que isso. generosidade de compartilhar conhecimento, tanto aqui no Instagram quanto aqui nessa live, viu? Parabéns pelo Não. seu perfil, parabéns pelo seu trabalho, pelo nível de profissionalismo do conteúdo que você produz, tá bom? Cara, eu que te Muito agradeço demais obrigado. o convite, Luiz, e quero dizer que vou estar lá no seu evento, tá? Das aulas, porque com certeza eu vou aprender muita coisa lá também. Vamos continuar Que trocando legal. figurinha, foi um prazer enorme, um prazer enorme. Que legal. Muito obrigado. Então, ó, boa noite para todo mundo que está aí, todo mundo que passou aqui. Muito obrigado. Abraço para todo mundo. Boa noite, Júlia, para toda a família aí. Fiquem todos bem. E a gente se Valeu, encontra semana que vem, já no nosso curso gratuito. top. Legal? Valeu, Luiz. Tchau, Tchau, tchau. gente. Até mais. Tchau, tchau.